Hoje eu quero contar a história da mulher endividada. Havia uma mulher em Israel, há muito tempo atrás, que ela estava em dívidas. Acontece que o marido dela havia falecido e esse marido tinha dívidas. Ter dívidas não é algo ruim em si, mas, infelizmente, ele não havia pago as dívidas e veio a falecer. E nesse caso, a esposa acabou herdando as dívidas e vieram os credores para poder cobrar da esposa. Mas naquela época, se alguém não tinha condições de pagar uma dívida, ela tinha que entregar os filhos para serem escravos. E ela estava numa angústia muito grande, que ela teria que entregar os filhos para serem escravos para que essa dívida fosse paga. Imagine o sofrimento daquela mulher. Foi quando ela foi falar com o profeta Eliseu e perguntar o que ela poderia fazer. O profeta Eliseu perguntou a ela: o que você tem em casa? Ela disse: eu tenho uma vasilha de azeite. Então entre em sua casa, feche a porta e pega primeiro um bocado de vasilhas com seus vizinhos, tá? E depois entra em sua casa, fecha a porta e comece a derramar aquele azeite nas vasilhas. E ela começou a derramar aquele azeite nas vasilhas e as vasilhas ficaram todas cheias. E aí ela pôde vender aquele azeite e conseguiu pagar as dívidas e ficou livre daquela situação difícil. Hoje nós percebemos, pelos dados que nós temos, que grande parte da população brasileira está endividada, tem algum tipo de dívida. E ter dívida em si não é pecado, porque muitas vezes nós criamos uma dívida com uma boa intenção de gerar mais para a nossa família, de crescer o nosso negócio, ou porque nós tivemos uma necessidade e depois vamos pagar. Acontece que imprevistos podem ocorrer na vida de alguém e essa pessoa pode não conseguir cumprir o seu compromisso, não por desonestidade, mas por circunstâncias, por casos fortuitos que ocorrem. E o que acontece é como fazer em relação não apenas à dívida, mas às situações que parecem insolúveis. E nessa história nós podemos entender três sabedorias, três dicas que esta mulher agiu, que trouxeram para ela uma solução. E a primeira dica é a seguinte: ela foi atrás de Eliseu para poder ter uma solução para o seu problema. Então, ir atrás de Eliseu é ir falar com o profeta. Isso quer dizer ir falar com Deus. Primeiramente, fale com Deus. Existe alguém que realmente se importa com você e com sua necessidade. Essa pessoa é o seu Criador, o seu Pai Celestial. Não deixe que as circunstâncias façam parecer que Ele não te ama e não se importe com você, pois Ele te ama e se importa. Então é importante você chegar e falar com Ele. E alguém pode dizer: mas já falei tanto com Ele. Ótimo, você já cumpriu a primeira parte. E agora faça a tua parte que Ele vai te ajudar. O segundo ponto é o seguinte: você deve começar com o que você tem. Lembra o que Eliseu disse? Eliseu chegou e disse para ela: o que você tem em casa? Ele perguntou o que ela tinha em casa. Ora, se o poder de Deus estava com Eliseu, Deus poderia agir mesmo sem ter alguma coisa em casa. Mesmo assim, o profeta perguntou se tinha alguma coisa em casa, porque geralmente Deus não quer simplesmente fazer um milagre de tal forma que as coisas apareçam do nada. Deus quer trabalhar em cooperação com a gente. Então, Ele quer que a sua ação inicie o milagre. Ele quer que aquilo que você já tem, por menor que seja, inicie o milagre. Lembre-se de Jesus, quando Ele multiplicou os pães, Ele conseguiu 5 pães e 2 peixinhos com um menino. Os discípulos trouxeram um menino e aqui estavam 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Ele poderia ter feito sem os pães? Sim, acredito que sim. Porém, ele preferiu usar os pães porque o poder de Deus agiu em cooperação com o menino, demonstrando a grandeza de Deus, em que, por coisas menores que sejam, Deus faz milagres tão grandes que alimentam multidões por maiores que sejam. Então, por maior que seja o seu problema, comece com o que você tem, por menor que seja. Comece com o recurso que você tem. Se você tem R$10, comece. Comece com o conhecimento que você tem. Se você sabe pouco sobre aquilo que você quer trabalhar, comece, que no caminho você vai aprendendo. Aprendi certa vez um princípio em um livro sobre empreendedorismo que dizia o seguinte: sabe aquela expressão que nós falamos, preparar, apontar, fogo? Pois é, há muitas pessoas que aplicam assim em suas vidas quando vão começar um projeto. Elas preparam, apontam e então fogo, elas começam a agir com tudo na realização daquele projeto. Porém, o autor desse livro deu a seguinte dica: na verdade, quando você vai empreender um projeto, é importante você mudar a ordem. É preparar, fogo, apontar. Como assim? Porque você realmente tem que se preparar. Faz o seu projeto, seu planejamento, escreve num papel direitinho o que você vai fazer, os recursos que você tem, os recursos que você não tem. Jesus, o mestre, ele falou assim,
que uma pessoa, quando ela vai construir uma torre, primeiro ela tem que anotar os gastos, os custos, para ver se ela vai conseguir construir uma torre. E você deve fazer isso, faça seu planejamento por escrito, não apenas em sua cabeça. Isso demonstra que você se importa com aquele projeto, que você vai se dedicar a ele. Então, preparar. Muito bem, está tudo anotado, o seu projeto está anotado? Fogo, começa, porque tem muita coisa que você não sabe sobre a realização desse projeto que você só vai entender na hora da realização, no dia a dia, no campo de batalha. De outra forma, apenas na teoria, você não teria aqueles insights, não saberia de certas necessidades, de certos problemas que você precisaria contornar. Então é preciso, depois de um planejamento consistente, começar, que muitas vezes esse começar vai demonstrar que seu planejamento era ingênuo em certos sentidos e precisa ser reajustado. E aí o que acontece? Depois desse segundo ponto, que é de fogo, começar, então é que vem apontar. Porque você vai agora apontando a sua direção, ajustando a sua direção, porque unindo a teoria do seu planejamento com a prática, você vai entender qual realmente o caminho a seguir, que pode ser, muitas vezes, bem diferente daquilo que você imaginava no começo. E o que acontece é que o terceiro ponto, e que aquela mulher fez, que mudou a vida dela, além de pedir orientação a Deus, segundo, começar com o que ela tinha, é entrar na casa dela e fechar a porta. Então Eliseu disse a ela para entrar em sua casa e fechar a porta. Quando você tem um projeto, é importante você não compartilhar com todos por vários motivos. O primeiro deles é porque aquele projeto é como se fosse uma energia dentro de você, que ela precisa ser contida dentro de você para te dar força motriz para realizá-lo. Mas muitas vezes, quando nós contamos o projeto, nós temos certa sensação de estar realizando em nossa imaginação, de tal forma que até a motivação de realizá-lo, ela se esvai um pouco. Aquela energia que você tinha de realizar, quando você a mantém em segredo, parece que ela continua te impulsionando para a frente. Mas quando você conta, parece que de algum jeito você já realizou aquilo. Ah, pois é, contei já para as pessoas e tudo mais. Nem estou pensando mais nisso, agora vou inventar um outro plano. Já passou por isso? Já contou alguma coisa que você realmente queria fazer? E depois de uma semana você perdeu aquele entusiasmo todo e estava procurando outra sarna para se coçar? Quando aquele projeto poderia ter sido realizado por você e agora estaria em andamento? Quando na verdade tempos depois você observou que alguém tinha realizado o projeto que você tinha planejado antes? Esse é outro motivo de você não contar o projeto, porque muitas vezes você precisa de exclusividade, você precisa ser o único a fazer aquele projeto, porque é algo que você teve em sua mente, uma ideia que você teve em sua mente, que você recebeu de Deus e precisa executar. Mas quando você conta, outra pessoa vai saber e poderá executar, porque o mundo é de todos, o sol nasce para todos e as pessoas, quando ouvem uma boa ideia, elas vão executá-la. E aí, se elas executarem, antes de você, você vai perder o ímpeto daquele projeto. Se elas executarem juntamente com você, você vai estar competindo já com a pessoa desde o início, o que vai ser desvantajoso. Então guarde a ideia para você. Primeiro, para guardar a energia daquela ideia, porque aquela energia te motiva. Segundo, para que ninguém ouça seu projeto e comece a ser concorrência tão cedo. E terceiro, porque existem pessoas que ao ouvirem seu projeto vão querer jogar lama em cima. Então é importante você deixar guardado esse segredo para que as pessoas que queiram prejudicar, ainda que seja com uma intenção ruim do coração ou com uma ação que possa te prejudicar, elas não consigam e você consiga avançar. Por isso, acredito eu, foi que Eliseu deu essas dicas para aquela mulher. Ó, feche a porta da sua casa. E aí ela fez exatamente como ele disse. Fechou a porta da sua casa, encheu de azeite cada panela e aí ela esteve pronta para poder finalmente sair à porta da sua casa e vender o azeite. Agora que ela já tinha preparado, dito fogo, já estava agora vendendo o azeite e apontando aí o seu projeto, porque agora ela ia decidir para quem ela ia vender, por quanto ela ia vender, qual a praça que ela ia vender melhor, se era na rua da esquina, se era com os vizinhos, se era na praça, se era no mercado que ela ia levar o azeite. Tem coisas que você vai ajustando. Talvez ela primeiro colocou na porta de casa e viu que os vizinhos compraram, mas de repente os vizinhos não quiseram comprar mais. Ela pensou, não, vou vender melhor se eu chegar no centro da cidade. São coisas que você vai ajustando e só podem ser percebidas na prática. Então, faça o seu planejamento, mas fogo, inicie e depois vai apontando. Essas são as dicas de hoje. Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Curta nosso vídeo e assista outros vídeos do canal para poder contribuir. Dê uma olhada aí na descrição, alguma coisa que seja de seu interesse e que Deus abençoe. Valeu!